Nós lemos no 3º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. E, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como alguns, caluniosamente, afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Venham bens? A condenação destes é justa. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. 14 Cuja boca está cheia de maldição e amargura. 15 Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. 16 Em seus caminhos há destruição e miséria. 17 E não conheceram o caminho da paz. 18 Não há temor de Deus diante de seus olhos. 19 Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. 20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. 22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25 Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. 26 Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27 Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. 28 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. 29 É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. 30 Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. 31 Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Neste, e nos capítulos anteriores, o apóstolo demonstrou com argumentos sólidos que a condição do melhor dos homens, diante de Deus é de completa miséria por causa do pecado. Então, ainda que o fato de ser judeu tenha em si alguma vantagem, porque foi aos israelitas que Deus revelou a sua palavra, e por meio deste povo que trouxe Cristo ao mundo, e com ele a sua salvação. No entanto, quanto ao que diz respeito à condição de escravidão por causa do pecado original, os judeus se encontram nas mesmas condições em que se encontram os gentios aos olhos de Deus. Todos que são libertos o são somente pelo modo descrito pelo apóstolo, sobretudo nos versos 9 a 18, das coisas que são condenadas pela lei, de maneira que toda boca se feche diante de Deus, quanto à tentativa de alegar diante dele qualquer tipo de justiça ou mérito pessoal. Pela exposição dos versos 3 a 8, Paulo demonstrou que o fato de alguns judeus, na verdade a maioria deles, não viverem em conformidade com a vontade de Deus, por não serem convertidos, não demonstrava que a fidelidade de Deus havia sido aniquilada. Ao contrário, comprovava que ele é fiel em cumprir o que prometeu, porque apesar de toda sua infidelidade quanto à antiga aliança, por cerca de 14 séculos, deu-lhes ainda um Salvador. Assim, a injustiça deles trouxe à luz a bondade e a misericórdia de Deus, na pessoa de Jesus. Deus permitiu e tem permitido a longa existência do pecado no mundo, para exibir o quanto é longânimo, perdoador, misericordioso, justo e bondoso.
Todavia, aqueles que afirmam que é bom praticar o pecado, porque a graça tudo perdoa, demonstram com esta atitude que não conhecem de fato a Cristo, porque caso fossem convertidos, saberiam que os que assim pensam encontram-se condenados por permanecerem na prática deliberada do pecado, como Paulo afirma em Rom 3.8. É importante lembrar que já a partir deste capítulo, o grande tema dominante desta epístola é o da justificação pela graça mediante a fé, sem o concurso das obras. Paulo falou também de santificação, a partir do 6º capítulo. É muito importante ter sempre isto em vista ao estudar esta epístola, para que não se faça uma confusão entre justificação e santificação, pois a justificação e a regeneração são instantâneas e acontecem no momento em que a pessoa se converte e passa a ter a habitação do Espírito Santo. Isto ocorre de uma vez para sempre, sem ser anulado. São atos irrevogáveis de Deus. Já a santificação é um processo, de negar-se a si mesmo e carregar a cruz seguindo a Jesus dia a dia. É o ato que dura toda a vida, e consiste no despojamento do velho homem e do crescimento na graça e conhecimento de Jesus. Então, ao dizer que por obras da lei ninguém pode ser justificado, o apóstolo não estava negando a importância da lei, mas mostrando que ela não tem nenhuma participação no trabalho que é realizado para nossa justificação e regeneração, senão somente nos convencer que somos pecadores e que necessitamos, portanto, de um Salvador. O apóstolo era acusado pelos judeus de que estava pregando uma vida licenciosa ao pregar a salvação pela graça e não pelas obras da lei. Isto era uma acusação falsa e sem fundamento, pois jamais pregou que uma vez estando crente sob a graça, ele tem permissão da parte de seus para que possa receber mais graça e assim Deus ser mais glorificado ainda. Isto era uma perversa acusação, pois não há justificação e santificação reais que não sejam pela graça e mediante a fé. Deste modo, Paulo fechou este capítulo dizendo que a fé do Evangelho não está destinada a remover a lei, mas confirmar a lei, isto é, tanto sabemos pela fé o quanto a lei de Deus é perfeita em mostrar o seu caráter e a nossa miséria, e o quanto podemos viver de modo que satisfaça as exigências da lei, somente quando somos convertidos pelo Evangelho da graça de Cristo. Paulo afirma no verso 32. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, o cumprimento real da lei só é possível mediante um viver sob o poder da graça de Jesus.